A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, momento com Deus. E nesta live de hoje iremos meditar na palavra de Deus nesse tema. O tema desta live é geração eleita. Vamos meditar na palavra de Deus para falarmos acerca desse tema. Vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, para falarmos sobre o tema geração eleita. Para falarmos sobre esse tema, vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2:9 fala acerca da geração eleita. O que é ser eleito? Isso significa ser escolhido. Eleito é ser escolhido. E quando falamos de geração eleita, falamos de um povo escolhido, um povo que Deus elegeu, um povo que Deus escolheu. Nós fazemos parte de um povo que Deus escolheu, que Deus elegeu, separou. O Senhor nos separou por seu povo, nos comprando por um bom preço. O preço que o Senhor pagou por nós foi através do sacrifício e do sangue que Jesus verteu por nós no Calvário. O preço pago, o bom preço que Deus pagou por nós para nos comprar, nos comprando, nos elegendo como seus filhos, como um povo separado para Ele, foi através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus vertido por nós no Calvário foi o preço pago para a nossa redenção. O preço pago para que fôssemos restaurados. O Senhor Jesus, Ele não pagou com ouro nem com prata, mas pagou esse preço, esse alto preço, Ele pagou com o seu precioso sangue, porque Deus nos escolheu, nos separou por seu povo, nos chamou das trevas para a luz. Por isso que na palavra de Deus fala que fomos chamados, elegidos por Deus, fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, por ter sido gerado de novo, porque aqueles que estão em Cristo foram gerados de novo, e nós fazemos parte desse povo que pertence a Deus, desse povo adquirido por Deus, um povo separado por Deus para ser santificado, um povo separado por Deus para ser o corpo de Cristo. Por isso que também Deus, em sua palavra, nos fala que nós somos o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Porque Deus, Ele nos comprou, nos resgatou através do sangue de Jesus, e nós
nos tornamos, por meio de Jesus, tornamos o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. Levítico, capítulo 20, versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. Ser geração, nação e povo é condição. A geração de Deus, o povo de Deus, é condição por estar em Cristo, ou seja, por ser uma nova criatura gerada segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4, 24 e 2 Coríntios 5, 17. Agora, o sacerdócio aponta para a missão de que o servo de Deus desempenha como membro do corpo de Cristo. O cristão, ao exercer o sacerdócio, o cristão tem a missão, servos de Deus têm a missão de anunciar as virtudes de Deus, pois este é o sacrifício do qual Deus se agrada. O sacrifício exigido por Deus diz do fruto dos lábios, ou seja, anunciar ao mundo as virtudes de Deus. Em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 15, a palavra de Deus diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Confessar o nome de Cristo é anunciando a palavra de Deus. Confessar o nome de Cristo é falando acerca das maravilhas operadas por Deus. Quando confessamos em nossos lábios, com os nossos lábios, que Jesus é Filho de Deus, que Jesus morreu por nós para nos trazer a salvação e que ressurgiu dentre os mortos. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Deus é glorificado quando nós confessamos a Jesus. Confessamos Jesus como Senhor, confessamos ao mundo que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, que entregamos nossa vida a Ele. Quando nós confessamos ao mundo que pertencemos a Cristo, estamos oferecendo o sacrifício de louvor a Deus, porque através disso estamos louvando, glorificando, exaltando a Deus quando confessamos Cristo como nosso Senhor, como Salvador da nossa vida, da nossa alma. Isaías 49, capítulo 49, versículo 3. E me disse: tu és meu servo, é Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Admitir ao mundo, diante de todos, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, Senhor, que haveria de vir ao mundo. Estamos, através disso, confessando a Cristo como Senhor e glorificando a Deus. Em João capítulo 15, versículo 8, a palavra de Deus diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Por 3 anos, Deus esperou que Israel produzisse os frutos dos lábios, crendo
em Cristo, o recebendo como Senhor, o recebendo e o confessando como Salvador. A pedra que os edificadores rejeitaram, e confessando o louvor nos lábios, que ele é a paz para os judeus e gentios, mas não produziram e foram cortados. Isaías, capítulo 57, versículo 19, e Lucas, capítulo 13, versículos 6 e 9. Os cristãos são plantação do Senhor, por terem nascido da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Ao anunciar a palavra de Deus, o cristão desempenha o seu sacerdócio, pois através do fruto, louvor dos seus lábios, ele anuncia a Cristo, um sacrifício santo e agradável, quando anunciamos, confessamos Jesus como aquele que veio para salvar. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois sacrificados, como pedras vivas sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Os verdadeiros adoradores que o Pai procura encontram-se em Cristo. João 4, 24. Pois adoram a Deus em espírito e em verdade. Uma vez que o Evangelho é espírito e Cristo é a verdade, porque Cristo é a palavra e a palavra é a verdade, e o Evangelho é espírito. João 6, capítulo 6, capítulo 6 de João. Os nascidos da carne são carne, e os nascidos do Espírito são Espírito. Portanto, estes são os verdadeiros adoradores. Os levitas eram descendentes da tribo de Levi. Os levitas, eles eram separados, eram um dos 12 filhos de Jacó. Os levitas eram ministros de Deus, eram encarregados de cuidar do serviço da tenda, da congregação, auxiliares dos sacerdotes. E entre os levitas, no meio deles, alguns desempenhavam a função de sacerdotes, que eram descendentes da família de Arão. Embora os sacerdotes fossem levitas e descendentes de Arão, os levitas cuidavam do tabernáculo e de seus utensílios. Inclusive, eram responsáveis para carregar a tenda e os seus utensílios. Durante a peregrinação pelo deserto, e os descendentes de Arão, que eram da tribo de Levi, ofereciam a Deus dons e sacrifícios pelos homens. Hebreus 5:1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Êxodo capítulo 28, versículo 1. Para ser sacerdote, não bastava ser levita, tinha que ser especificamente da casa da descendência de Arão. Hebreus 5:4. Não havia na antiga aliança alguém responsável por cânticos, músicas ou instrumentos musicais.
e nem mesmo havia durante o culto conduzido pelos sacerdotes um momento de cânticos. Encontramos no livro de Deuteronômio Deus ordenando a Moisés que escrevesse um cântico profético e que o ensinasse aos filhos de Israel como testemunho em desfavor deles. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunho contra os filhos de Israel. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 19. A mensagem do cântico era instrução para os filhos de Israel e o cântico em si um veículo, um meio para que a mensagem a mensagem de Deus não fosse esquecida. Por meio daquele cântico que eles sempre louvariam, a partir daí louvariam a Deus, iriam adorar a Deus por meio desse cântico. O cântico seria um veículo para que a mensagem de Deus não fosse esquecida pelo povo. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 20. E será que, quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheço a sua boa imaginação, o que ele faz hoje, antes que o introduza na terra que tenho jurado. Daí o cântico magnífico no capítulo 32 do livro de Deuteronômio, falando que os filhos de Israel não eram filhos de Deus, sem entendimento das coisas de Deus. Isso quer dizer, eles não tinham entendimento das coisas de Deus. E o que era ensinado ao povo, eles não davam ouvido ao que era ensinado. Muito tempo depois em que Moisés ele fez esse cântico, Deus também, muito tempo depois, através de Davi, foi inserida a música, os instrumentos musicais, como um elemento ao ministério dos profetas. Ora, alguns levitas eram cantores e instrumentistas, assim como o rei Davi. Porém, o ministério de alguns levitas era o de profetizar, utilizando-se de instrumentos musicais, diferentemente de outros que tinham atribuições como porteiros, guardas, padeiros, perfumistas e outros. As profecias de Davi e de alguns levitas foram anunciadas ao povo em forma de cântico e poesias, acompanhados de instrumentos musicais. E por meio do cântico, a mensagem ao povo era transmitida. Por meio do cântico, por meio dos louvores, era transmitida a mensagem. Por meio do cântico, era transmitida as leis de Deus, o que Deus estava requerendo do seu povo. Em Amós 5, capítulo 5, versículo 21 e 23. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Amós capítulo 5, versículo 21 e 23. Na nova aliança não temos a figura dos levitas,
à semelhança dos homens que serviam na antiga aliança, que eram encarregados de conduzir a glória do Senhor sobre os ombros com auxílio de varas. Era a arca da aliança de Deus. Eles a conduziam sobre os ombros, porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais que eram levitas e tinham a seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. 1 Crônicas 9:26. Quenânias, chefe dos levitas, músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. 1 Crônicas 15:22. Fala sobre o louvor, a forma também, uma das formas de adorar, uma das formas de glorificar a Deus, uma das formas que Deus ele se agrada quando nós o adoramos, quando nós o exaltamos. Por meio do louvor, Deus ele opera, porque ele agrada do louvor, ele agrada na adoração. Qual a verdadeira função dos levitas do Senhor? Adorar, bendizer, exaltar ao Senhor. O Senhor diz, porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios e na sua glória vos gloriareis. Isaías capítulo 61, versículo 6. Mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Não se pode confundir a função de levitas da antiga aliança com a função hoje na nova aliança. O louvor que a palavra está dizendo é uma das formas também de glorificarmos a Deus. Uma das formas que Deus se agrada, o confessando diante dos homens como Senhor, e também glorificando, exaltando ao seu santo nome, através dos louvores. É disso que Deus se agrada, que glorifiquemos, exaltemos ao seu santo e glorioso nome. O Senhor nos chamou, nos elegeu por povo, nos elegeu para servirmos a Ele, para sermos suas testemunhas, testemunhar ao mundo acerca de Cristo, que Cristo salva, que Cristo ele traz ao homem, dá ao homem a remissão dos pecados. Se nós nos arrependermos, por meio do sangue de Cristo, podemos ser redimidos dos nossos pecados, podemos, através de Cristo, alcançarmos a salvação, e também que o Senhor ele nos elegeu como seu povo, um povo que para ele é querido, um povo para servi-lo, um povo para andar na sua presença, andar em santidade, seguindo as suas leis, e também como adoradores, verdadeiros adoradores, o adorando em espírito e em verdade, em toda a nossa forma de ser, em todas as nossas atitudes, e também ele nos chamou para glorificarmos, louvarmos, adorarmos o seu santo nome. Vamos nesta noite clamarmos a Deus, invocarmos ao Senhor, meditamos na palavra de Deus, agora iremos buscar a Deus através da oração. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome do teu Filho Jesus, ó Deus, que nos achegamos a Ti através da oração.
Meu Deus, peço perdão pelos meus erros e falhas, por todas as minhas iniquidades. Lava, Senhor, com o teu sangue o nosso coração, nos purificando de todos os pecados. Ó Deus, o Senhor que nos chamou por povo, que nos elegeu para estarmos na tua presença, para te servirmos. Venha, Deus, nos dar a graça do teu Espírito Santo, para que possamos, ó Deus, obedecermos a ti. Venha nos dar a graça do teu Espírito Santo, ó Deus, para que possamos ser um povo separado do pecado, um povo que anda na tua presença, seguindo, obedecendo as suas leis, um povo, ó Deus, que se santifica. Vem, Espírito de Deus, realizar uma grande obra no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. No nome do Senhor Jesus, logo mais, no horário das 3 da madrugada, estarei na live da madrugada, é a live O Grande Clamor da Madrugada e o último dia da poderosa campanha. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. E amanhã, no nome do Senhor, será o início de mais uma campanha e serão 21 dias de oração e jejum na presença de Deus. Que Deus vos abençoe. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.